A babá fica chocada ao ver criança autista dançando com mendiga na rua Descrobe. Era uma noite deslumbrante. As luzes da mansão de Marcelo Santoro brilhavam como estrelas artificiais, espalhando uma aura de glamour. O som da música alta ecoava pelos corredores, misturado a risadas e conversas superficiais. Marcelo, envolto em sua riqueza, sentia-se cada vez mais distante. O olhar, sempre focado nos negócios, raramente pousava em seu filho, Davi, o menino. Autista e sensível, se refugiava em seu mundo, longe da superficialidade que o cercava. Naquela festa, algo inesperado chamou a atenção de todos, inclusive a babá, que não conseguia acreditar no que via. Davi, com um sorriso inocente e luz nos olhos, estava dançando. Ao seu lado, uma menina de rua, Lara, girava com graça. Vestida de forma simples, ela tinha uma presença marcante. Os convidados pararam para observar. Olhem, aquela criança autista dançando com uma mendiga! Cochichavam entre sorrisos forçados e olhares surpresos. Era um escândalo! E, no entanto, havia uma magia ali que não podia ser ignorada. A música acelerava, e Davi se deixava levar pelo ritmo, como nunca antes. A alegria em seu rosto era palpável, um brilho que Marcelo não via há tempos. Ele sentia um aperto no peito. Seria possível que naquele mar de riqueza e ostentação, um simples momento de dança pudesse conectar pai e filho? Quando Marcelo decidiu se aproximar, um arrepio percorreu sua espinha. A atmosfera mudara repentinamente. Um sussurro de mistério pairava no ar. Ele avistou uma mulher no canto, Camila Andrade. O nome soou como um estalo no seu coração. Camila havia sido uma das funcionárias que despediu em meio a escândalos. Uma mulher corajosa que denunciara assédio moral e desaparecera sem deixar rastros. Recentemente, ele ouvira sussurros sobre sua filha, Lara. O choque lhe atirou para longe da superficialidade daquela festa de luxo. A imagem de Davi dançando com a filha de uma mulher que ele havia deixado para trás cortou como uma faca. Era um peso esmagador. A culpa e a dor começaram a se acumular, uma tempestade dentro dele. A música continuava, mas Marcelo já não era capaz de ouvir. O deputado César Rezende, uma figura poderosa sob muitas sombras, circulava entre os convidados, seus olhos curiosos fixados em Davi e Lara. As vozes ao seu redor começaram a se misturar, e a realidade envolvia Marcelo como uma armadilha. Proteger sua fortuna e status ou enfrentar os fantasmas de suas decisões e a corrupção ao seu redor. O que aconteceria se Lara realmente fosse filha de Camila? Horas depois da festa, quando tudo parecia calmo, Lara simplesmente desapareceu. A euforia se transformou em pânico. Marcelo estava agora diante de um dilema maior do que imaginava. Ele se aventuraria na escuridão do seu passado? Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Horas depois da festa, o desespero tomava conta da mansão de Marcelo. Ele seguia de um lado para o outro, a voz de Davi misturando-se à preocupação crescente. Lara havia desaparecido sem deixar vestígios, e o nervosismo da babá só aumentava. O que havia acontecido com a menina? Enquanto todos os convidados se dispersavam, Marcelo se via preso em um turbilhão de sentimentos. O brilho daquela dança tornara-se sombra. A música ainda ecoava em sua mente, mas agora a melodia era um lamento. Marcelo decidiu sair à procura de Lara. A noite estava densa e a brisa fria cortava seu rosto, enquanto ele caminhava pelas ruas ensombradas. Onde ela poderia estar? Como ele permitira que isso acontecesse? Um nó na garganta o impossibilitava de pensar com clareza. Ele precisava saber a verdade. Enquanto buscava em becos e esquinas, lembrou-se da conexão entre Lara e Camila. E se Lara estivesse em perigo? A ideia o fazia acelerar o passo. Mas o que ele não sabia era que os olhos de César Rezende o seguiam à distância. Um interesse que ia além da mera curiosidade. O deputado sempre buscava controlar qualquer situação em que pudesse ganhar vantagem. Os sussurros na festa sobre Davi e Lara o intrigaram. O que havia por trás daquela dança? No meio de uma praça, Marcelo avistou uma silhueta familiar. Seu coração disparou. Era Camila. Ela estava de pé, como se tivesse esperada por ele, com um olhar firme e desafiador. O sangue dele gelou. Você! A surpresa tomou conta dele, mas havia algo mais. Uma angústia que ele não conseguia compreender. Marcelo, você precisa ouvir. Sua voz estava carregada de emoção. Ele hesitou, mas a expressão dela transmitia urgência. Lara não é a única criança que eu tenho. O mundo ao redor parou. Ela desceu uma pequena ladeira, quase como um gesto que o puxava para mais perto. Davi, ele é seu filho também. As palavras saíram como um trovão. Marcelo sentiu como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. O quê? Isso não pode ser verdade! Era como se o tempo tivesse desacelerado. Eu não tive coragem de contar. Fui forçada a fugir. Não sabia como te encontrar. Não até agora. Cada frase partia o coração dele, e Marcelo sentiu a raiva e a confusão lutarem dentro de si. Você está mentindo! Isso não faz sentido! Mas Camila não se intimidou. Foi uma noite, Marcelo. Uma única noite que mudou tudo. Davi é nossa ligação. Se você não agir rápido, pode perder não apenas ele, mas também Lara. O desespero na voz dela era contagiante. Marcelo sentiu o pânico crescer, mas ao mesmo tempo, a culpa começou a consumir sua mente. Ele sempre se afastou de Camila, tratou-a como um erro, mas agora ela estava diante dele, revelando verdades devastadoras. Enquanto os ecos de sua confusão preenchiam o espaço, um grito cortou o ar noturno. A cena virou caos. Um carro preto parou abruptamente próximo deles. As portas se abriram e homens encapuzados saíram, segurando armas. Saia do caminho! Gritaram, como se fossem sombras de um pesadelo. Marcelo sentiu o coração na boca. A presença deles era palpável, trazendo terror. Era hora de decidir, protegê-los ou fugir. Um ruído no fundo sua mente gritava que as consequências já tinham começado. E quando o primeiro tiro foi disparado, sabia que nada seria como antes.
A vida que conhecia, as mentiras e o futuro de Davi e Lara estavam prestes a desmoronar em um mar de confusão e medo. Marcelo mal teve tempo de reagir ao grito que ecoou pela noite. O pânico tomou conta dele e de Camila, enquanto os homens armados avançavam. Mas antes que pudesse processar, algo imprevisível aconteceu. Uma luz ofuscante iluminou a praça, seguida por um estrondo ensurdecedor. Era como se o próprio céu tivesse se rasgado ao meio. Marcelo virou-se instintivamente e, no momento em que a fumaça começou a se dissipar, uma figura familiar apareceu da escuridão. Era Lara, com um olhar intenso e determinado, segurando algo na mão. Um dispositivo que pulsava com uma luz azul. O coração dele parou por um segundo. "Lara, você está bem?" gritou, sua voz cheia de desespero. Mas Lara não respondeu. Ela encarou os homens encapuzados com uma coragem assustadora. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo", disse ela, em uma voz que parecia sobrepor o caos ao seu redor. Marcelo ficou chocado. Como aquela menina, que era apenas uma criança, podia ter tanto poder e bravura? "Você não pode simplesmente aparecer assim." "O que é isso?" Marcelo exclamou, tentando entender a cena surreal. Camila o puxou pelo braço, os olhos arregalados. "Marcelo, ela sabe mais do que nós." "Ouça!" Antes que pudesse argumentar, o barulho de carros se aproximando cortou o ar. Era uma equipe de policiais, com sirenes gritando e as luzes piscando como estrelas em uma noite agitada. Marcelo sentiu um misto de alívio e tensão. "Estamos salvos!" começou a pensar, mas esse alívio se desfez ao ver os homens armados se virarem. Uma figura elegante, mas sombria, se destacou entre eles. Era César Rezende, sorrindo de forma intrigante. "Isso vai ficar pior, Marcelo. A cidade inteira está assistindo." O pânico voltou com força total. Os homens de César estavam cercando Lara e Camila, tentando retirá-las da cena. O olhar de Davi, que observava de longe, enchia Marcelo de angústia. Ele não podia deixar que seu filho visse isso. Com todas as forças, decidiu que precisaria agir. E então Lara gritou novamente, dessa vez com mais intensidade. "Você não pode levá-las. Vocês não sabem a verdade." A revelação que pairava no ar era palpável. A verdade? O que estava escondido? E, naquele exato momento, a luz azul que Lara segurava começou a brilhar com intensidade, produzindo um som agudo que cortava a atmosfera e silenciou a gritaria ao redor. Todos ficaram paralisados, como se a própria realidade estivesse os prendendo. "Essa é a única chance que vocês têm de escapar", disse Lara, agora com uma voz firme e direta, inundada de autoridade. Marcelo se perguntava quem era realmente aquela criança. O terror e a confusão tomaram conta dele. E a mente girava em busca de respostas. Lara não era apenas uma menina, ela era uma chave, e ele precisava entender por que tudo isso estava acontecendo. "Lara, por favor, o que você sabe?" ele praticamente implorou, enquanto a fumaça começava a se dissipar, revelando a verdade do caos que se instalara. A cidade estava à beira de uma revelação horrenda. O que mais estava em jogo? O olhar de Camila sobre ele, cheio de desespero e determinação, o fez perceber que as respostas estavam mais próximas do que imaginava. Um estalo ainda mais forte reverberou, e naquele momento tudo mudou. E então um disparo ecoou na noite.
seguido de um grito que não pertencia a nenhum dos presentes. As tendas do mundo de Marcelo desmoronaram, junto com o dedo em que ele acreditara. Naquele instante, a revelação de Lara e a presença de Camila tornaram-se a única linha entre ele e um abismo sem fim. Havia segredos enterrados em um jogo de poder, e ele não tinha certeza se conseguiria sobreviver ao que estava prestes a descobrir. As balas ainda ecoavam no ar, enquanto a noite se tornava um cenário de pesadelo. Marcelo sentiu o coração disparar em seu peito. O disparo não foi só um alerta, mas um sinal de que tudo o que ele conhecia estava prestes a mudar para sempre. Ao olhar para Lara, a luz azul nas suas mãos brilhou intensamente, causando um efeito que ela parecia tão pequena e ao mesmo tempo tão poderosa. Lara! Ele gritou novamente, quase desesperado, tentando alcançar aquela criança que desafiava o destino. Mas antes que ela pudesse responder, um segundo tiro cortou o silêncio e um grito profundo ecoou, fazendo o mundo à sua volta congelar por um instante. O grito provinha de Davi, que estava agora à vista de todos, sua expressão de terror estampada no rosto, enquanto seu corpo tremia. Davi, não! Marcelo sentiu uma onda de desespero se espalhar por todo o seu corpo. Ele não sabia o que fazer. Camila estava ao seu lado, seus olhos cheios de medo e determinação. Nesse momento, as duas figuras, Lara e Davi, pareciam cobertas por uma nuvem de confusão e tensão. E o caos estava prestes a se intensificar. Os homens encapuzados hesitaram, confusos diante da cena que se desenrolava. César Rezende, com aquele sorriso enigmático, pareceu perceber que algo não estava certo. "Precisamos ir, agora!" ele gritou. Mas antes que pudesse dar um passo, Lara levantou a mão e a luz azul começou a pulsar mais intensamente, como se tivesse vida própria. Marcelo sentiu um frio na espinha. "O que é isso, Lara? O que você está fazendo? Eu não posso explicar agora, mas você precisa confiar em mim." A voz dela estava firme, mas Marcelo não sabia se acreditava. Era uma criança e ele era o adulto, mas algo na intensidade do olhar dela o fez hesitar. E naquele momento, tudo se transformou novamente. Sem aviso, a luz azul explodiu em um jorro de energia que iluminou o céu noturno. A onda de choque derrubou alguns dos homens armados, enquanto outros se protegiam. Mas o que se seguiu foi ainda mais inesperado. A explosão não só deslumbrou os presentes, mas também chamou a atenção de algo, ou alguém que estava além do que eles podiam imaginar. Uma figura encapuzada emergiu da escuridão, flutuando diante deles. Finalmente, ela encontrou o caminho. A voz soava distorcida, mas havia um toque de urgência que fez o sangue de Marcelo ferver. Lara, a chave da verdade. Ele sentiu um nó se formar na garganta ao ouvir aquelas palavras. O que estava acontecendo? O silêncio foi quebrado por gritos. Davi, apavorado, olhou para Lara, e o olhar dela se transformou em algo que Marcelo não reconheceu. Não era mais uma criança, mas uma liderança, uma força. Uma força que parecia carregar o peso do mundo. E então, como se um quebra-cabeça estivesse sendo montado, Marcelo se lembrou. Lembrou-se de uma conversa com Camila. Meses antes de tudo isso, ele esteve envolvido em negócios obscuros, promessas feitas e quebradas. E se isso tudo tivesse alguma ligação com Lara? Se ela estivesse ali para protegê-los ou para vingança? Por que você não me disse nada, Camila? A acusação saiu de seus lábios, sua voz cortante como uma faca. A fúria começou a borbulhar dentro dele. Ela olhou. Não sabia!
As palavras estavam prestes a estourar em uma nova tempestade de emoções, quando, de repente, um dos homens gritou: "Peguem ela! Não deixem que escapem!" A ordem ecoou nas sombras, e a energia pulsante de Lara se intensificou mais uma vez. Enquanto o caos reinava, "Vai!" Marcelo gritou para as duas. "Corra!" Enquanto elas se moviam, ele decidiu que precisava fazer algo. Ele se virou e encarou César Rezende, a raiva tomando conta de seu ser. "Você está por trás disso, não está? O que você quer com minha família?" A verdade era que ele estava mais perto da resposta do que jamais imaginou. Mas agora, a batalha estava longe de terminar. Uma onda de adrenalina invadiu seu corpo. Ele estava prestes a enfrentar a escuridão que havia alimentado sua vida. Mas o que descobriria a seguir poderia mudar tudo. Marcelo não sabia se tinha coragem para desvendar a verdade. Mas olhando para Lara e Davi, ele entendeu que não havia como voltar atrás. A verdade os aguardava, e ele estava prestes a descobri-la. O que mais poderia ser revelado? Marcelo não sabia se podia confiar em Lara. Olhando para Lara e Davi, ele entendeu que não havia como voltar atrás. A verdade os aguardava, e ele estava prestes a descobri-la. O que mais poderia ser revelado? Ele não sabia se podia confiar em Lara, mas a intensidade da situação não lhe dava escolha. Ele virou-se rapidamente para ela, desesperado por respostas. "O que você está dizendo, Lara? Você precisa nos ajudar." Os homens armados avançavam. A figura encapuzada flutuava ainda mais perto. Sua voz distorcida soava como um eco, reverberando nas paredes da praça. "A escuridão que você criou está voltando para você, Marcelo. E a única forma de escapar é aceitar a verdade." No mesmo instante, o pânico começou a tomar conta do ambiente. Os homens armados hesitaram, divididos entre seguir as ordens de César e o que parecia ser uma ameaça iminente. "É isso que você quer, César?" Marcelo questionou, seu olhar fixo na figura sinistra. "O que mais você pretende destruir para alcançar seus objetivos escusos?" E foi então que aconteceu. Um dos homens, aparentemente mais jovem, se afastou, gesticulando como se não desejasse mais fazer parte daquele jogo. A tensão cresceu. Era como se a realidade estivesse prestes a se recusar a ser ignorada. De repente, um grito irrompeu da multidão. Marcelo virou-se e seu coração parou. A mãe de Lara, Camila, estava em meio aos convidados dispersos, seus olhos arregalados, como se tivesse acabado de descobrir a verdade sobre um segredo enorme. "Lara, não!" Ela correu em direção à filha. A expressão de desespero em seu rosto era de quebrar qualquer coração. "Não se aproxime, Camila!" A voz encapuzada ecoou, e uma onda de energia pareceu se concentrar ao redor do espaço. Mas havia algo mais, provocando um crunch ensurdecedor. O chão sob os pés de todos começou a rachar, revelando uma luz terrivelmente forte. Marcelo não tinha ideia do que estava acontecendo. Tudo parecia preparado para explodir. E no instante em que a fissura se alargou, Lara gritou: "Mãe!" Ali, naquele momento, algo chocante aconteceu. Um novo brilho surgiu das sombras. Um homem, semelhante a uma versão mais velha de Davi, surgiu do buraco.
Ele tinha os mesmos olhos, a mesma intensidade. A atmosfera congelou. Pai! O grito ecoou, carregado de incredulidade e dor. Marcy teve como se o chão tivesse sido arrancado de sob seus pés. Não, isso não pode ser verdade! As palavras escaparam de sua boca como um sussurro. A confusão começou a misturar-se com a culpa. Davi era um garoto. Mas o que significava aquele jovem diante dele? Era Davi, e ao mesmo tempo não era. Era algo que tinha ficado oculto por anos. Camila retomou o controle, os olhos piscando entre a revelação e a urgência. Ele é o seu filho, Marcelo, mas não apenas de uma noite. Ele é resultado de um projeto. A cada palavra, Marcelo sentia a realidade desmoronar. Ele não conseguia mais distinguir entre verdade e mentira. O que você quer dizer com isso? Mal conseguia respirar. A tensão no ar era palpável. Um projeto que César e eu iniciamos, continuou Camila, com os olhos brilhando. Por trás daquelas festas de glamour, ele estava experimentando com a vida das pessoas. Davi, Lara, eles são mais do que podemos imaginar. A sala girava em um turbilhão de emoções. A verdade estava lá, esmagadora. E a luta não estava apenas entre eles e César. Era uma batalha por algo maior que se desdobrava sob suas narinas. A conexão entre Davi e Lara, a mistura de sentimentos, tudo revelava um passado que havia sido escavado sem que soubessem, como se a própria cidade estivesse envolvida em um grande jogo. Lara soltou a luz azul ainda mais forte, fazendo com que todos os presentes olhassem. A verdade pode machucar, mas é a única saída. Sua voz ressoava na praça, capturando a atenção de todos. E naquele momento, Marcelo percebeu que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Ele precisava decidir entre salvar sua família ou expor os segredos que eles estavam escondendo. O que isso significaria para o futuro dele e de Davi? A explosão de emoções era insuportável. Com o caos crescendo ao redor, Marcelo não tinha ideia de como as relações ainda podiam mudar quando a verdade finalmente estivesse à luz. E enquanto tudo desmoronava ao seu redor, a pergunta permanecia: até onde ele iria para proteger aqueles que amava? Marcelo estava em um turbilhão. Tudo o que ele sabia, tudo o que acreditava, estava se desmanchando como fumaça. As palavras de Camila ecoavam em sua mente. Davi é o resultado de um projeto. O que isso significava? Antes que pudesse digerir a informação, a luz azul nas mãos de Lara começou a brilhar com mais intensidade, e uma onda de energia parecia vibrar no ar. Então, como se o tempo tivesse parado, o céu se iluminou com uma explosão ofuscante. Um som estrondoso cortou a noite. Marcelo fechou os olhos um instante e, quando abriu novamente, viu a figura encapuzada na frente dele. A voz soou como um eco distante. A verdade é mais complexa do que imagina. O chão tremia sob eles. Davi, ainda atordoado, olhou para seu pai com medo nos olhos. Camila, desesperada, puxou Lara para mais perto, tentando protegê-la, mas a energia parecia estar envolvendo a todos. Uma força invisível que os mantinha ali, paralisados e vulneráveis. Então, algo inesperado aconteceu. De repente, os homens encapuzados fizeram um movimento brusco e um deles puxou a máscara para baixo, revelando um rosto que Marcelo conhecia muito bem. Era seu irmão, Ricardo. O choque instantâneo fez o coração dele parar. Ricardo!
O que você está fazendo aqui? Perguntou Marcelo, a voz tremendo. Ele mal conseguia acreditar no que via. O irmão que ele pensava ter perdido, que se distanciara, agora estava bem ali, no meio daquela confusão. Eu voltei para corrigir os erros, Marcelo. Você precisa entender. Ricardo falou. O desespero em seus olhos era claro. Corrigir os erros? O que você tem a ver com tudo isso? Indagou Marcelo, tremendo. A voz de Ricardo soava frágil, mas ao mesmo tempo carregava um peso que ele não conseguia ignorar. Essa cidade é uma farsa. César Rezende está manipulando tudo. E você nem sabe que Davi e Lara são peças fundamentais em um jogo muito maior. A revelação lhe deu um soco no estômago. Marcelo olhou para Camila e Lara. Algo sobre aquelas palavras o fez sentir que o chão estava se abrindo sob seus pés. Davi e Lara, peças! O que você quer dizer com isso? Ele não conseguia entender. O que estava acontecendo? Por que o irmão tinha se envolvido nesse mundo tão sombrio? Ricardo se aproximou, a ansiedade estampada no rosto. César não é só um político, ele é um cientista. E Davi e Lara são resultado de experimentos com crianças. Crianças como eles têm um potencial. Uma conexão que pode mudar tudo. Uma conexão? Davi interviu, seus olhos arregalados, monitorando cada palavra do tio. Que tipo de conexão? Ricardo hesitou, como se o significado das palavras o aterrorizasse. A conexão entre eles não é apenas de amizade. Eles são ligados por algo profundo, algo que pode ser a chave para desvendar toda a verdade que César está escondendo. A tensão aumentava. O clima estava carregado. A energia pulsante na praça fez o céu parecer mais escuro. E um vento gelado começou a assoprar. Enquanto os outros homens recuavam, confusos, todos olhavam para Marcelo como se esperassem por suas decisões. Isso não faz sentido. Eu só queria proteger meu filho, gritou Marcelo, as emoções tomando conta. O que fazer com essa nova revelação? Mas antes que pudesse processar mais, um novo barulho cortou o ar. Era uma sirene de polícia, se aproximando rapidamente. Ricardo parecia não se importar com os policiais que chegam. Você precisa escolher, Marcelo. Ficar aqui e arriscar a vida deles? Ou ir em busca da verdade? Mesmo que isso signifique enfrentar César e toda a sua organização. O dilema o consumia. O que fazer? Quando ele a olhou, viu não apenas sua esposa e seu filho, mas também o futuro deles em suas mãos. Marcelo respirou fundo, percebendo que a grande revelação era só o começo. Enquanto as luzes das viaturas refletiam em seus rostos, a decisão estava prestes a ser tomada. E no fundo, Marcelo sabia. Essa luta ainda não tinha terminado. Ele sentia que em breve, não apenas sua vida, mas o destino de Davi e Lara se entrelaçaria em um jogo muito maior. E uma coisa era certa: seja qual fosse o caminho, ele não poderia se virar agora. Marcelo estava em um turbilhão. Tudo que ele sabia, tudo que acreditava, estava se desmanchando como fumaça. As palavras de Camila ecoavam em sua mente. Davi é o resultado de um projeto. O que isso significava? Antes que pudesse digerir a informação, a luz azul nas mãos de Lara começou a brilhar com mais intensidade. E uma onda de energia parecia vibrar no ar. Então, como se o tempo tivesse parado,
O céu se iluminou com uma explosão ofuscante. Um som estrondoso cortou a noite. Marcelo fechou os olhos um instante e, quando abriu novamente, viu a figura encapuzada na frente dele, mais próxima do que nunca. Você não entende? A voz soou como um eco distante. A verdade é mais complexa do que imagina. O chão tremia sob eles. Davi, ainda atordoado, olhou para seu pai com medo nos olhos. Camila, desesperada, puxou Lara para mais perto, tentando protegê-la, mas a energia parecia estar envolvendo a todos. Uma força invisível que os mantinha ali, paralisados e vulneráveis. Então, algo inesperado aconteceu. De repente, os homens encapuzados fizeram um movimento brusco e um deles puxou a máscara para baixo, revelando um rosto que Marcelo conhecia muito bem. Era seu irmão, Ricardo. O choque instantâneo fez o coração dele parar. Ricardo, o que você está fazendo aqui? Perguntou Marcelo, a voz tremendo. Ele mal conseguia acreditar no que via. O irmão que ele pensava ter perdido, que se distanciara, agora estava bem ali, no meio daquela confusão. Eu voltei para corrigir os erros, Marcelo. Você precisa entender. Ricardo falou. O desespero em seus olhos era claro. Corrigir os erros? O que você tem a ver com tudo isso? Indagou Marcelo, tremendo. A voz de Ricardo soava frágil, mas ao mesmo tempo carregava um peso que ele não conseguia ignorar. Essa cidade é uma farsa. César Rezende está manipulando tudo. E você nem sabe que Davi e Lara são peças fundamentais em um jogo muito maior. A revelação lhe deu um soco no estômago. Marcelo olhou para Camila e Lara. Algo sobre aquelas palavras o fez sentir que o chão estava se abrindo sob seus pés. Davi e Lara? Peças quer dizer com isso? Ele não conseguia entender. O que estava acontecendo? Por que o irmão tinha se envolvido nesse mundo tão sombrio? Ricardo se aproximou, a ansiedade estampada no rosto. César não é só um político, ele é um cientista. E Davi e Lara são o resultado de experimentos com crianças como eles. Eles têm um potencial, uma conexão que pode mudar tudo. A tensão aumentava. O clima estava carregado. A energia pulsante na praça fez o céu parecer mais escuro. E um vento gelado começou a assoprar. Enquanto os outros homens recuavam, confusos, todos olhavam para Marcelo, como se esperassem por suas decisões. Isso não faz sentido! Eu só queria proteger meu filho! Gritou Marcelo, as emoções tomando conta. O que fazer com essa nova revelação? Mas antes que pudesse processar mais, um novo barulho cortou o ar. Era uma sirene de polícia, se aproximando rapidamente. Ricardo parecia não se importar com os policiais que chegam. Você precisa escolher, Marcelo. Ficar aqui e arriscar a vida deles. Ou ir em busca da verdade, mesmo que isso signifique enfrentar César e toda a sua organização. O dilema o consumia. O que fazer? Quando ele a olhou, viu não apenas sua esposa e seu filho, mas também o futuro deles em suas mãos. Marcelo respirou fundo, percebendo que a grande revelação era só o começo. E, num instante incontrolável, Lara gesticulou com a mão livre e o céu escureceu ainda mais, como se um manto de sombras tivesse sido jogado sobre eles. A luz azul que emanava dela foi engolida e tornou-se uma intensa escuridão ao redor. Os rostos de todos viraram máscaras de terror
Então, de repente, uma figura emergiu da escuridão. Era uma mulher, alta e imponente, com olhos que reluziam como estrelas. Finalmente eu cheguei, ela disse, sua voz ecoando como um trovão. Sou eu quem os esperava. Marcelo olhou em choque. Quem é você? Ele nunca tinha visto aquela mulher. Ela estava vestida de preto e sua presença fazia os homens armados hesitarem. Sou Violeta, a responsável por tudo isso. E a verdade que você teme está em suas raízes. As palavras cortaram fundo como um golpe. O rosto de Ricardo se transformou em pânico. Violeta, você não deveria estar aqui. Eu sou a origem de sua dor, Ricardo, e dos experimentos que você insiste em esconder. Lara e Gavi não são apenas crianças especiais. Eles são a chave para o nosso legado. As palavras dela foram como uma bomba, explodindo nas mentes de todos ali. Marcelo sentiu o coração congelar. Legado? Que legado? Ele quis gritar, mas a voz falhou. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma maneira que o deixava assustado. Ontem à noite não foi apenas uma festa. A conexão deles traz consequências que você nem imagina. É hora de você descobrir a verdade. Não apenas sobre eles, mas sobre quem realmente é Marcelo Santoro. Com essas palavras, tudo ao seu redor ficou mais nítido. Ele via lances de sua vida, logo abaixo da superfície de seus olhos. Era como se cada mentira que construiu estivesse finalmente ruindo. E ele percebeu que a escolha que ele queria fazer talvez não fosse a dele. Marcelo olhou para Davi e Lara, os corações batendo em uníssono. A verdade estava mais próxima de um pesadelo do que um conto de fadas. O que mais estava por trás daquela conexão reveladora? E quando a sirene finalmente soou com toda a sua força, ele soube que nada seria como antes. O futuro dele e da sua família havia mudado para sempre. E agora ele estava em um caminho onde a única saída era confrontar os fantasmas do próprio passado. Marcelo estava paralisado. A revelação de Violeta ecoava em sua mente como um trovão. A conexão entre Davi e Lara era mais do que ele imaginou. Mas, antes que pudesse processar tudo, algo ainda mais chocante ocorreu. Do meio da escuridão, um som de vidro quebrando cortou o ar. Uma janela da mansão, atrás deles, estourou com um estrondo ensurdecedor. Marcelo virou a cabeça, apenas para ver César Rezende, que antes estava perto da saída, agora cercado por alguns de seus capangas. Com um movimento rápido, ele ergueu uma arma, apontando diretamente para Davi e Lara, com um sorriso cruel nos lábios. A verdade? Ah, que verdade delicada que você quer descobrir, Marcelo! Mas primeiro, vamos eliminar a chave. O mundo pareceu desacelerar. O coração de Marcelo disparou. Não! Ele se lançou para frente, tentando se colocar entre César e as crianças. Mas o tempo parecia escorregar entre seus dedos. A tensão era palpável. Todos os presentes estavam em choque. Camila gritou: "Cuidado!" Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, um tiro ecoou. E o som fez os rostos se tornarem máscaras de pavor. Marcelo viu a luz azul na mão de Lara brilhar intensamente, como se estivesse respondendo ao caos. Ele se virou rapidamente e, quando olhou para Davi, viu o garoto parado, boiando entre a luta e a luz. "Davi!
As palavras saíram de sua boca como um sussurro de desespero. Saia do caminho. A luz azul se expandiu como se estivesse se preparando para um confronto. Mas antes que pudesse intensificar-se, um segundo disparo cortou o silêncio e foi seguido por um grito mais profundo que qualquer um já ouvira. Marcelo ficou em estado de choque. O grito tinha vindo de Ricardo, seu irmão. Ele estava caído, a mão segurando o peito, os olhos se arregalando em dor e descrença. Ricardo, não! O grito de Marcelo explodiu na noite. A cena se desenrolava como um pesadelo. A luz azul de Lara desapareceu, como se a coragem dela fosse sugada por uma força invisível. O caos começou a se espalhar entre os convidados, alguns gritando, outros correndo. Você sempre quis me parar, não é, irmão? César zombou, como se aquela fosse a melhor piada de sua vida. O riso ecoava de forma sinistra enquanto os homens armados cercavam as crianças. Para de falar! Marcelo rosnou, a impotência consumindo-o. Ele não conseguia reconhecer a pessoa que César havia se tornado. Mas algo dentro dele começou a se acender. Uma centelha de determinação diante da tragédia. Ricardo tentava se levantar, as mãos se debatendo criminosamente ao redor do ferimento. Marcelo! Ele mal conseguia falar, mas cada palavra soava como um ecos profundo, repleto de dor. Você tem que parar, César! Ele está planejando algo, não só para nós, mas para as crianças. A pulsação intensa dentro de Marcelo se tornava quase insuportável. Ele olhou para Davi e Lara, com medo estampado nos rostos inocentes. O que mais havia escondido? Os segredos que Ricardo mencionou pesavam como uma rocha em sua consciência. Eram suas crianças também. A cada instante ele sentia que a conexão era mais forte do que o fio invisível que os unia. César, percebendo o que estava prestes a acontecer, riu e balançou a cabeça. Você realmente acha que pode mudar o que já está determinado? Ele olhou para Lara e Davi, e na expressão dele havia uma frieza cortante. Essa conexão de vocês não vai mudar nada. E quando a tensão atingiu seu ápice, uma sombra se projetou atrás de César. Outro alto e sorridente apareceu. Era alguém que Marcelo reconheceu. Jonas, amigo de infância de César. Alguém que nunca deveria estar ali. César, é hora de partir antes que a polícia chegue. Você não vai a lugar nenhum. A voz de Marcelo estava repleta de adrenalina. Ele sabia que o tempo estava se esgotando e que cada segundo contava. Mas antes que pudesse agir, Violeta começou a rir. Uma risada ecoante que fez o sangue de Marcelo ferver. Você não entende, Marcelo? A conexão é mais do que você pode imaginar. Você e seu irmão, vocês sempre foram peças no meu jogo. A revelação o atingiu como um raio. O que Violeta estava dizendo não fazia sentido. O que ela queria dizer com isso? E então, no meio do caos, a verdade começou a emergir. O que mais havia no passado de cada um deles? César, percebendo a confusão, avançou. Segurem-no! Ele não pode interferir. Enquanto sua voz ecoava, a janela da mansão começou a se fragmentar, como se a própria casa estivesse desmoronando sob a pressão da revelação. Marcelo respirou fundo, a adrenalina subindo. Ele precisava agir, precisava proteger sua família. Mas a verdade que estava prestes a ser revelada poderia custar tudo. O que realmente estavam escondendo? O que mais havia por trás das verdades que Violeta e César estavam revelando? E naquele instante, tudo se alinhou como um quebra-cabeça, levando Marcelo a perceber que a batalha estava apenas começando.
O caminho à frente estava carregado de escuridão e revelações devastadoras. E a única coisa que ele sabia é que ele tinha que escolher o que realmente importava: seus filhos ou a verdade que poderia destruí-los a todos. Marcelo estava paralisado. A revelação de Violeta ecoava em sua mente como um trovão. A conexão entre Davi e Lara era mais do que ele imaginou. Mas, antes que pudesse processar tudo, algo ainda. A luz azul que antes pertencia a Lara, agora se expandia em todas as direções. O que era aquilo? Ele nunca tinha visto Davi assim. A intensidade da luz fez todo mundo recuar, e a atmosfera ficou densa de uma maneira assustadora. Davi, não! Marcou as palavras na garganta de Marcelo. Ele estava convicto de que algo não estava certo. O que estava acontecendo com seu filho? Mas foi nesse auge de tensão que o chão sob eles começou a tremer violentamente. As paredes da praça pareciam se mover, e um rugido distante, como de um trovão, ecoou no ar. Para o horror de todos, uma fissura se abriu na terra, revelando uma luz ofuscante que parecia pulsar vida. Era como se o próprio solo estivesse gritando por libertação. E então, através da fenda, uma figura emergiu. A silhueta era familiar, mas ao mesmo tempo estranha. Um homem, com um olhar intenso, saiu da escuridão. Era o pai de Marcelo, um homem que ele acreditava ter perdido em uma tragédia anos atrás. Pai? O questionamento escapuliu de seus lábios em um sussurro. Não pode ser. A incredulidade atordoou Marcelo. Ele mal conseguia processar a realidade diante dele. Você está vivo? Sim, Marcelo. Eu voltei. E a verdade está prestes a ser revelada, disse o pai, a voz profunda e ressoante. O olhar de Ricardo, que estava caído no chão, virou-se para o pai, a expressão mudando de confusão para um horror absoluto. Você não deveria estar aqui, gritou Ricardo, sua voz cheia de mágoa e traição. Silêncio, muito a se descobrir. O legado que César tenta destruir é maior do que você pode imaginar. O pai de Marcelo olhou para os dois irmãos. A dor evidente em seu olhar. Vocês podem ter sido manipulados por Violeta e César, mas a verdade é muito mais poderosa do que qualquer um deles. Vocês são parte de um universo mais amplo. Davi e Lara são essenciais. Marcelo estava confuso, mas o peso das palavras do pai era inegável. Os outros começaram a murmurar, os rostos espremidos em descrença, tentando entender a situação. O que estava claro para Marcelo era que a batalha que ele pensava que estava enfrentando por sua família era, na verdade, apenas a pontinha do iceberg. Segredos enterrados estavam prestes a ressurgir. César, apavorado, começou a protestar. Você não pode fazer isso. A verdade não deve ser revelada. Ele disparou, seu rosto pálido de fúria. Mas antes que ele pudesse agir, Violeta ergueu uma mão. Chega! A verdade já está diante de vocês. É hora de confrontar os fantasmas do passado. Marcelo sentiu um nó na garganta. O passado que ele tinha tentado enterrar estava se revelando da maneira mais dolorosa. A relação que ele pensava que tinha com sua família estava se desintegrando em frações de segundo. E a única coisa que ainda fazia sentido eram os rostos de Davi e Lara, que olhavam para ele, esperando por proteção. Mas o que ele podia fazer? Tudo estava mudando tão rápido. A fenda no chão continuava a brilhar.
pulando como se fosse viva, e o futuro de todos parecia prestes a ser decidido ali, em meio ao caos. O que mais estava escondido na história deles? E como tudo isso afetaria suas vidas? Com o peso da revelação pairando no ar, Marcelo percebeu que as escolhas que ele faria a seguir não apenas definiriam seu destino, mas o de toda a sua família. Ele respirou fundo, olhando para os rostos assombrados ao seu redor. Nós precisamos agir. Não podemos deixar que tudo isso nos consuma. Sua voz ecoou na praça, enquanto os olhos de todos se voltavam para ele. Prontos para ser. O destino estava prestes a se revelar. E a verdade poderia ser tanto uma salvação quanto uma condenação. O que realmente estava em jogo? O que mais poderia ser revelado de dentro daquela fenda, à espera para ser descoberta? Marcelo sentia o coração disparar enquanto seu pai revelava verdades que desmoronavam o que ele tinha como certo. Davi, preso entre os ecos do passado e os raios de esperança, emanava um brilho azul que parecia responder à tensão no ar. A fissura no chão pulsava em resposta e cada segundo era um teste de resistência. "Pai!" Marcelo gritou, a dor na voz ecoando como um chamado. "O que você está dizendo? O que está acontecendo?" O desespero inundava seu peito. Um nó que mal deixava espaço para o ar. Ele precisava entender, precisava agir. Enquanto a luz na praça se intensificava, César parecia perder o controle. "Isso não vai ficar assim!" Ele rosnou, encarando a todos como um predador encurralado. Mas o olhar de Davi, cheio de determinação, era a centelha que Marcelo precisava. "Davi, você é mais forte do que pensa. Juntos podemos enfrentá-los." O brilho de Davi aumentou com suas palavras, como se cada partícula de esperança estivesse se unindo contra a escuridão. Lara, ao seu lado, também sentiu a energia pulsando através deles. Um vínculo que desafiava a lógica. "Vamos!" ela disse, a voz firme. Ricardo, ainda no chão, lutava contra a dor. "Marcelo, você precisa fechar essa fenda. Ela é o ponto central. O que vem de lá pode destruir tudo." As instruções de Ricardo eram como um grito de alerta. E Marcelo se sentiu dividido entre salvar o irmão e proteger os filhos. A multidão ao redor olhava a cena com os olhos arregalados, murmúrios de medo preenchendo o ar. Era como se a realidade estivesse se contorcendo e cada pessoa ali sentia a gravidade do momento. O pânico misturado à urgência criava uma energia palpável, quase elétrica. "Vamos, Davi!" A voz de Marcelo ressoou e ele fez um gesto amplo. Eles eram a última esperança. Contendo a respiração, ele se virou e se lançou em direção à fissura, o brilho azul os guiando. Os outros recuaram para dar espaço e um silêncio tenso envolveu a praça. A luz crescia, muito mais do que apenas um feixe. Era um farol de esperança. O pai de Marcelo se aproximou, os olhos carregados de orgulho e dor. "Você pode, meu filho. Juntos vocês podem mudar o futuro." Marcelo segurou as mãos de Davi e Lara, o toque deles queimando como energia. "Vamos encarar a verdade, agora!" As palavras foram uma onda, uma força que ultrapassava qualquer barreira. E a luz explodiu. Uma onda de calor e poder irrompeu da fissura, envolvendo todos em um abraço acolhedor. Assim que a luz os tocou, o mundo pareceu girar. E tudo começou a se unir. O passado, o presente e o futuro se entrelaçavam, criando um novo caminho.
Então, com um estalo ensurdecedor, a escuridão começou a recuar. César e Violeta foram envoltos pelas sombras que desapareceram. Uma luz dourada preenchia a praça. O medo deu lugar ao alívio, e um eco de risadas e gritos de felicidade começou a surgir. Marcelo, ainda sem entender completamente o que havia acontecido, viu o olhar de Davi. Conseguimos! O grito do garoto ressoou e uma onda de alegria tomou conta deles. Mas a tensão ainda pairava no ar. O que voltaria a surgir daquela fissura? Sim! Mas e agora? Camila perguntou, preocupada. O que acontece com César e Violeta? Não importa. O pai de Marcelo disse firmemente. O importante é que vocês estão juntos. A batalha que vocês enfrentaram trouxe luz onde havia trevas. Vocês mudaram tudo, mas as palavras ainda pesavam sobre eles. O que mais estava por vir? Havia um mistério maior por detrás de toda aquela revelação. Marcelo olhou nos olhos dos filhos. Um peso novo sobre os ombros, mas também uma centelha de esperança. Por um momento, tudo parecia certo. Mas ele sabia que novos desafios estavam à frente e que a jornada deles estava longe de terminar. E essa linha do tempo o seguiria. Um novo começo em um mundo repleto de verdades ainda por descobrir. Uma coisa era certa. Eles lutariam juntos. Agora é a sua vez de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a difundir essas narrativas. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Vamos juntos nessa jornada!